profissionais, professores e estudantes da filosofia, comunicação social, artes, letras, música, psicologia e história, juntos num projeto que busca compreender a arte como possibilidade para exercícios filosóficos. Essa é a proposta trabalhada pelo grupo de pesquisa Arte, Sentido e História. Eles estudam juntos há mais de 5 anos e reúnem-se nessa sala de 15 em 15 dias. Aqui temos pesquisadores da filosofia, da música, da psicologia, da comunicação, da história, das artes, das letras. Esse é o grupo de pesquisa Arte, Sentido e História. Mas esse é um grupo que estuda o passado, relaciona os assuntos com o presente e não perde o foco no futuro. A partir desse pensamento, tudo que é discutido nesses encontros vem para cá. Nessa página na web, os estudantes postam os textos produzidos, trocam ideias sobre os temas, acompanham os internautas seguidores, deixam comentários, enfim, foi a maneira encontrada para manter a conexão, mesmo depois dos encontros quinzenais. Para nossa satisfação, a gente também recebe retorno na forma de comentários, novas perguntas que retornam para o grupo e geram mais debate e um novo texto na sequência. O Tarso se formou em 1999 em comunicação social aqui na UPF. É amante da fotografia, da música, das artes plásticas. Está no grupo para ampliar os conhecimentos. Aqui, quando eu cheguei, é que eu percebi que não é tão fácil definir o que seja arte, e então eu não posso sair também por aí proclamando eu faço arte, eu sou artista, porque é uma questão controversa. Já a Bárbara chegou recentemente de um intercâmbio na Itália. Ela esteve dando continuidade aos estudos em filosofia na Universidade de Verona. Para ela, estudar arte e filosofia é escolha de vida. Em todos esses museus que eu tive a oportunidade de visitar, eu via de uma maneira diferente, eu olhava para as janelas do museu também, não era só aquela coisa, o que é arte está só emoldurado em uma moldura, está só ali presente naquilo que é convencionalmente chamado de arte, mas as janelas dos museus também fazem parte disso. É discutindo temas importantes como a arte, os sentidos e o contexto histórico que o grupo busca entender o que somos, como agimos, como vemos, sentimos, o que representamos, como as expressões artísticas de cada época absorvem o espírito do seu próprio tempo. Que a gente, além de investigar como é a sua estrutura interna, como eles são construídos, como eles se tornam e são reconhecidos como arte, a gente também investiga quais são seus efeitos, né, no ouvinte ou no espectador. Quando vemos uma manifestação artística, seja ela espetáculo de música, de teatro, de pintura ou escultura, muitas vezes não percebemos o real sentido do que aquilo quer dizer. Será que isso é arte? Ela tem valor? Tem como avaliar quanto vale? O que é arte para mim é o mesmo para você? Quanto mais expressivo, quanto mais saturado esteticamente, quanto mais força expressiva o objeto tem, mais a gente o considera valorizável sob o ponto de vista artístico. A gente tem operado com esse critério. O grupo de pesquisa investiga as expressões artísticas e o reflexo que isso causa no tempo e no meio social. Na teoria, a arte parte do ponto que, da mesma forma que a ciência, oferece simbologia capaz de permitir ao homem uma relação mais esclarecida com o mundo e suas próprias angústias. Mas isso é só na teoria. No Universidade Aberta desta noite, você conhece o trabalho desenvolvido no projeto de pesquisa Arte, Sentido e História. Nossos convidados são o professor Gerson Luiz Trombeta, graduado, mestre e doutor em filosofia. O professor Gerson é o coordenador do projeto que apresentamos hoje à noite. Neste bloco, também a nossa convidada, a Marcele Andresa Becker, estudante do 8º semestre do curso de filosofia. Sejam os dois bem-vindos ao programa. Obrigado. Professor Gerson, esse trabalho começou bem antes de 2006, ainda quando foi formado todo esse grupo que a gente acompanhou na reportagem. No princípio, ele buscava compreender a arte como uma possibilidade didática. Como é que ocorria isso e como é que vocês chegaram nesse momento de agora? Bom, o projeto tem uma longa história, mas se a gente for prestar atenção no seu início, ele estava ligado a um outro objetivo, que era estabelecer um diálogo entre arte e filosofia, de tal forma que a arte pudesse abrir possibilidades didáticas para o ensino de filosofia. Essa primeira etapa do trabalho avançou e aos poucos a gente percebeu que esse diálogo filosofia e arte poderia ficar mais enriquecido se nós tomássemos mais a sério ainda aquilo que a arte tinha para oferecer. Então, a partir de 2006,
o projeto ele troca de nome, ele vira arte, sentido e história, e a arte passa a ser o nosso objeto central. Não mais como uma alternativa didática para o ensino de filosofia, mas enquanto ela mesma, a arte, propõe problemas da forma que só ela pode propor, do jeito artístico, digamos assim, de levantar problemas e questões. Nesse trabalho de vocês buscam, um dos principais objetivos é encontrar um conceito para a arte, né? Esse é um desafio do grupo, professor. Vocês conseguiram chegar já nesse objetivo de poder conceituar o que é arte? Essa é uma questão que talvez a gente vá demorar bastante tempo para responder. Em primeiro lugar, porque ela é nova, né? Ela é uma questão colocada no século XX. A diferença entre o extintor de incêndio que está no museu e um outro objeto que está na mesma sala, mas que é visto como arte, não é tão fácil de perceber. Quer dizer, qual é a diferença entre o objeto que está sendo admirado como arte e o extintor de incêndio, que está aí pronto para operar, né? E ela é uma questão histórica, quer dizer, essa pergunta ela passou a ser feita no século XX. Até então, a virtuosidade da composição, a qualidade técnica de uma composição artística, de um desenho, de uma forma, de uma composição sonora, é que determinava o seu caráter artístico. No século XX, com a perda das fronteiras, né, entre o que é e o que não é arte, a questão passou a ser bastante notória, né? No grupo de estudos, essa foi a primeira questão que a gente enfrentou. Afinal, o que é arte? Qual é a diferença entre essa forma de expressão humana e a ciência, e a filosofia, ou qualquer outro tipo de objeto? E tem